Nós estamos no quarto dia desta Operação Daniel, 21 dias de jejum e oração. Eu estou cá no púlpito por orientação, por anuência do reverendo Ismael Pinheiro Sebastião, pastor presidente desta igreja, no objetivo de apresentar aquele que vai ser a boca de Deus nesta noite. Queremos vos apresentar o pastor Vanderlei. Por favor, que ela se coloque em pé. O pastor Vanderlei está na companhia da sua amada esposa, por favor, e a sua filhinha também. Aleluia, glória a Deus. Vem da República Federativa do Brasil e vamos receber o homem de Deus para então ministrar a santa palavra. Por favor, tenha bondade. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Exalte, exalte a Deus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Ainda de pé, levante a sua mão direita. Eu trago uma chama acesa do Brasil. Nesse quarto dia de jejum, eu trago uma chama viva do Brasil sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que os principados e potestades, que os feitiços sejam quebrados, e que a partir de hoje você comece a enxergar como Deus te enxerga, sem medo, sem vergonha, sem ansiedade, olhando para o que Ele já fez pela fé, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu lar. Abra os seus olhos. É uma imensa alegria poder pisar no altar da Catedral de Adoração e Promessa. E nesse quarto dia de jejum, eu creio que o quarto homem está aqui conosco. E aonde o quarto homem entra, não tem feitiço que prevalece. Talvez vocês não saibam, mas a fama dessa igreja tem ultrapassado as nações. Eu fico muito grato a Deus pela vida do pastor Ismael, que abriu a porta desse altar para que eu pudesse trazer a mensagem hoje. Eu sei que tem muitos brasileiros que já pisaram nesse altar e foram boca de Deus. Mas se hoje Deus transformar vidas aqui, eu paro de pregar o Evangelho. O que Deus vai fazer será algo sobrenatural. Graças a Deus e ao pastor Ismael e a convite do pastor Alex, já há alguns anos que eu queria pisar aqui nessa nação, e aprove a Deus hoje nos trazer para mostrar para você algo de valor que talvez você ainda não compreendeu, mas que há dentro da sua casa. O texto bíblico que nós vamos ler, em seguida vamos sentar, está no Evangelho. Se você tem uma Bíblia, abra por favor comigo. No capítulo 15 do livro de Lucas, no versículo de número 8, eu quero refletir com você. E assim está escrito: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, repitam comigo, 10 dracmas, mais forte, 10 dracmas, se perder uma,
não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la. E quando encontra, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Que essa palavra fale de forma sobrenatural no seu coração. Quem crê, diga amém. Pode sentar, por favor. Hoje eu vim me deixar gastar aqui em Angola. Hoje eu vim mostrar para você o que Jesus ele nos orienta dentro da mensagem da dracma perdida. A parábola da dracma perdida, ela não está a falar sobre a perda de dinheiro. A parábola da dracma perdida, ela está a falar sobre caráter. A parábola da dracma perdida, ela não está falando sobre fama, mas sim sobre raiz. A parábola da dracma perdida, ela não está falando sobre quem é fiel no muito, mas a parábola da dracma perdida está falando sobre o que você faz quando Deus te dá muito e alguma coisa se perde. Eu queria que você entendesse uma coisa muito importante. Olha aqui para mim. Não existe problema na nossa vida que Jesus não possa resolver. A Bíblia nos diz, e eu quero começar falando sobre essa parábola, e ela está no meio de outras duas parábolas. A primeira parábola é a parábola do bom pastor que, perdendo uma ovelha, ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma buscar. Como eu disse a você, a Bíblia ela é clara sobre aquilo que o Senhor quer que façamos. Existem muitas pessoas que ainda não entenderam que não é sobre quantidade que a Bíblia fala, é sobre qualidade. Desde os primórdios, a palavra de Deus nos orienta que a qualidade está acima da quantidade. A Bíblia nos fala sobre dois irmãos. Um se chamava Caim, o outro se chamava Abel. Em um dado momento, Abel, ele intentou em ofertar algo para Deus. E quando ele intentou em ofertar algo para Deus, ele não deu por quantidade, ele deu por qualidade. E quando Caim viu que a qualidade de Abel tinha sido extrema, ao invés dele fazer o mesmo, ele pega qualquer ovelha que ele tinha no rebanho dele e ele oferece a ovelha mais fraca. E por oferecer a ovelha mais fraca, a Bíblia nos diz que Deus rejeitou aquela oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Jesus, ele vem nos ensinando, dentro da parábola da dracma perdida, o como nós devemos servi-lo em qualquer situação da nossa vida. Ele vem falando sobre caráter. E por que, pastor Vanderlei, ele fala sobre caráter? Porque Deus nos prova, não só quando nós não temos, ou quando temos pouca coisa na nossa casa. Deus nos prova quando existe abundância também na nossa vida. A Bíblia nos diz, irmãos, que qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela não toma uma atitude? Eu quero trazer a vocês hoje a reflexão sobre 3 personagens na Bíblia. E esses 3 personagens na Bíblia, eles entenderam aquilo que o Senhor tinha para eles, e eles aprenderam a ser fiel no pouco, para que no muito Deus os colocasse. O primeiro personagem que eu quero falar com vocês tem muito a ver com aquilo que vocês estão vivendo aqui e nós do Brasil estamos recebendo, porque a Bíblia nos fala sobre Esther. Repitam comigo: Esther. Esther era uma simples mulher, uma simples jovem, e ela perdeu basicamente tudo que ela tinha. Imagine você ainda jovem, precisando do aconchego e do amparo da sua família,
precisando do aconchego e do abraço dos seus pais, e de repente os seus pais morrem. A Bíblia não diz o porquê os pais de Esther morreram, mas a gente entende que a Bíblia nos orienta que o ladrão vem senão ao quê? Roubar, matar e destruir. E eu vim decretar hoje que todo tempo de perda e de destruição na tua casa cessa hoje. A Esther, quando os pais faleceram, ela tinha de tudo para ser uma mulher jogada ao léu. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele diz: eu vou fazer algo por essa mulher. Eu vou resgatar aquilo que foi perdido. Eu vou trazer de volta a dignidade. Eu vou trazer de volta a ela aquilo que um dia ela achava que nunca teria. É tão triste quando na nossa vida nós começamos a olhar para o lado e vemos a casa do nosso vizinho bem arrumada, uma família teoricamente completa, e quando nós olhamos para dentro da nossa casa, nós vemos alguma coisa faltando. Mas ainda bem, irmãos, que quem tem Deus não tem falta de nada. O tio de Esther sabia que sobre a vida de Esther havia um plano. E quando a rainha Vaste, que estava no muito, e ela achou que mesmo estando no muito, tudo que ela tinha ela não perderia, porque isso acontece conosco. Não brinque. Olhe para quem está do seu lado e diga: não brinque com o que Deus tem te dado, porque tudo que o inimigo quer é isso aqui para tirar. O grande problema não é quando eu tenho pouco. O grande problema é quando Deus me dá muito, e o pouco que eu perco, eu já não ligo para isso. Você vai entender, e quando você entender, você vai glorificar a Deus. O grande problema não é quando você tem pouco, mas é quando Deus te dá muito, e você começa a perder, como a apatia espiritual, e você acha que aquilo é normal, e que amanhã Deus vai te dar mais. A Vaste, ela desprezou aquilo que Deus havia dado para ela, a posição de rainha, a posição de conforto. E nós nunca podemos aceitar a posição de conforto e nos acomodar com ela. O grande perigo está aí. Quando Vaste nega ir ter com o rei, Deus, na sua bondade, levanta uma mulher. E essa mulher, Esther, substitui Vaste. Mas a Esther não chega no palácio de qualquer maneira. Como eu disse, a família de Esther carregava a sombra, a marca, a dor e a angústia. Esther se prepara para ir ter com o rei durante um bom tempo. E a Bíblia nos diz que o primo de Esther toma ela como filha e começa a ensiná-la como ela deveria proceder dentro do palácio. Deus sempre levanta mentores para nos ensinar como ser conduzidos dentro do palácio. Deus sempre vai levantar homens e mulheres para te ensinar o caminho que você deve andar. O grande problema é quando você despreza. Provérbios 13:13 declara: aquele que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será abençoado. A Esther, quando entra no palácio, se prepara com banhos de especiarias. Ela começa a se vestir com vestes que ela não vestia anteriormente, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Você se lembra como você era antes de conhecer Jesus? Quem se lembra como era? Olhe para quem está do seu lado e diga: você não é mais bonito hoje? As suas roupas não são melhores hoje? Isso é a abundância de Deus sobre a tua vida. A Esther começa a se vestir melhor, a falar melhor, a comer melhor. E ela se acostuma com a vida do palácio. Só que havia um problema. E a Esther, ela ainda não entendia o porquê Deus tirou ela do lixo para colocá-la no luxo.
A Esther, ela recebe um recado do seu primo que havia criado ela, e era um pai, dizendo: olha, há um problema acontecendo com os judeus e nós precisamos de você. Ela diz: mas como? Ele diz assim: todos os judeus estão a ser mortos. Amã, que era um enviado do inimigo, era a figura de Satanás, era a obra maligna, era um feiticeiro. Ele se levantou e agora ele quer destruir todos os judeus. O que vamos fazer? Precisamos da tua ajuda, precisamos de você. Meus queridos, a Bíblia nos diz que de primeira mão nega isso. A Esther ainda não entendia, e eu vou repetir, porque Deus tirou ela do lixo para colocar no luxo. Olhe para quem está perto, diga: Deus te tirou lá de baixo para te exaltar. Quem crê nisso? Mardoqueu fala sério com ela quando ela nega, dizendo: eu não posso fazer nada. Porque não se engane, isso é muito comum. Tem gente que jejua, ora só quando precisa de alguma coisa. Quando precisa de alguma coisa, leva pedidos no altar. Quando precisa de alguma coisa, vai à igreja. Quando precisa de alguma coisa, acompanha as orações. Mas quando Deus dá, quando Deus enche, acaba se esquecendo de que toda a honra e toda a glória tem que ser dele. Mas ainda bem que existe um Mardoqueu na história de Esther. E eu tenho certeza que existe um Mardoqueu aqui nessa igreja para sempre te colocar no lugar e fazer você lembrar de onde você saiu. Queridos, Mardoqueu ouve o recado de Esther, e às vezes é duro você ouvir de pessoas que um dia você ajudou, de pessoas que um dia você orou, de pessoas que um dia você tirou da tua boca para dar para elas, e você olha o desprezo e elas acabam virando as costas para você quando você mais precisa. Existem pessoas aqui que estão passando por isso. Você ajudou alguém, você tirou da sua casa por alguém, você abriu a porta da sua casa para alguém, e esse alguém virou as costas para você. Eu falo de mães que um dia cuidaram de seus filhos, abençoaram seus filhos, trouxeram na igreja, mas hoje são filhos pródigos, estão virando as costas para Deus, estão virando as costas até mesmo para você e desprezando. Só que entenda, queridos, Mardoqueu disse para Esther o seguinte. Ela disse: Esther, você ainda não entendeu, porque Deus te tirou da onde? Da onde, igreja? Ora, eu estou em Angola, me ajude. Deus te tirou da onde? E te colocou aonde? Deus te colocou, Esther, no luxo. Não é para você desfrutar das especiarias, não é para você apenas desfrutar da comida, mas Deus te colocou no luxo, Esther, é por um propósito. Esther estava perdendo a sua identidade. Ontem à noite o pastor Ismael trouxe uma mensagem muito forte, e algo que o pastor Ismael disse ontem eu trago hoje. O diabo está querendo mexer na sua identidade. O diabo está querendo fazer com que você perca o teu propósito. Não é porque você hoje trabalha para o Estado que você deve mudar o seu comportamento espiritual. Não é porque você hoje está estudando, fazendo faculdade, tem mestrado e doutorado, que você tem que mudar o seu comportamento espiritual. Quanto mais Deus te der, mais você deve se abaixar. Quanto mais Deus te exaltar, mais você deve se humilhar. E sempre Deus vai usar um Mardoqueu. Mardoqueu disse: Esther, não é porque hoje você está com maquiagem, não é porque hoje você está com linhos finos,
que você deixou de ser Hadassah. Repitam comigo, Hadassah. Hadassah foi o jeito que Esther entrou no palácio. Para quem não sabe, na tradução do hebraico significa murta. Murta é uma planta aromática comum que exala o seu perfume. Repita comigo, murta é uma planta aromática comum, simples. Agora Esther, na tradução do hebraico, a Bíblia nos diz que significa estrela. Acho que você não entendeu. Ela deixou de ser uma pessoa comum e quando ela subiu no palácio, ela se tornou uma estrela. Você pode mudar de casa, você pode mudar de vestes, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, mas nunca perca a sua identidade em Deus. Mardoqueu disse para ela: Esther, você não é Esther, você não é uma estrela, você ainda é Hadassah, uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa que Deus escolheu, de uma família que na verdade não era nem uma família, porque você não tinha pai para poder te bancar, você não tinha nome, você não tinha nada, mas Deus te colocou aí dentro do palácio como uma pessoa comum, como uma planta aromática para exalar o bom perfume de Deus dentro do palácio. Mas agora, Hadassah, você mudou, porque as suas vestimentas mudaram, porque o seu comportamento mudou, porque você agora é uma rainha. Volte a ser Hadassah. É isso que a Bíblia nos diz sobre dracma perdida. Não é quando você tem pouco, porque no pouco você jejua, no pouco você ora, no pouco você quer, mas é quando Deus te dá muito. Como você se torna quando Deus te dá muito. Deus não quer ninguém apegado a cargos. Deus não quer ninguém acomodado com salários. Deus não quer ninguém acomodado com posição. O que mais agrada o coração de Deus é um joelho dobrado e um coração humilhado na presença dele. A Bíblia nos diz que Esther despertou quando alguém falou firme com ela. Às vezes Deus olha para você e diz não para você. Todo pai que ama o seu filho, ele corrige o filho a quem ama. Todo pai que ama o seu filho, ele chama a atenção do seu filho. Foi isso que Mardoqueu fez. Ele disse: Esther, você precisa voltar à sua essência, você precisa voltar à sua identidade, você precisa voltar a jejuar. Eu falo com você que tem jejuado nesses 21 dias. O seu jejum vai abrir portas, o seu jejum vai quebrar cadeias, o seu jejum vai trazer de volta aquilo que o diabo tentou roubar, a sua essência, a sua identidade, aquilo que talvez há anos você não tenha conseguido enxergar. A Esther voltou a jejuar. E ela disse para Mardoqueu: eu e as minhas moças jejuaremos. Convoque todo o povo a jejuar e a orar por nós. E durante 3 dias eles abriram jejum. E a Bíblia nos diz que no meio do jejum Deus deu a estratégia. Repita comigo: nesse jejum, bem forte, diga: nesse jejum de 21 dias, nessa oração de 21 dias, Deus vai me dar estratégia para derrotar o meu inimigo. Quando a Esther começou a jejuar,
Deus deu a estratégia e ela preparou um banquete. O inimigo do povo judeu era Amã, e Amã, ele era amostrado, como diz o Brasil. Amã era vaidoso, e a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Amã, ele não queria o bem dos judeus, mas o primeiro banquete, quando ela foi ter com o rei debaixo de jejum, se o rei não estendesse o cetro, ela morreria. Mas ela disse, debaixo de jejum, na ousadia, se perecer, pereci. Sabe qual é o problema de muita gente? Falta ousadia. Olhe para quem está do seu lado e diga, seja ousado. Você está jejuando. Não adianta Deus te dar todas as ferramentas e você continuar com medo, tímido, se escondendo, como acontecia com o povo de Israel. Deus te chamou para fazer a diferença. E a Esther se posiciona, e o rei estende o cetro, e o rei diz assim, olha, até metade do meu reino eu te dou. Ela diz, se o rei achou graça em mim, que venha amanhã para o outro banquete. Eu não sei você, mas uma das coisas que me fez apaixonar-me ainda mais pela minha esposa é a comida que ela faz. Minha esposa pediu a Deus um marido, e Deus deu a ela mais do que ela pediu, pensou. A Esther sabia que o marido não iria faltar aquele banquete, e a mãe estava ao lado. E a mãe pensava que seria exaltado, mas na verdade Deus estava preparando o momento da queda de Amã. Porque havia um outro homem que estava na história, um homem fiel, chamado Mardoqueu. Mardoqueu havia descoberto uma trama sobre 2 guardas do rei que queriam matar o rei. Não se assuste, existem muitas pessoas na casa, mas não querem o bem do rei. Existem muitas pessoas que trabalham junto com você, mas não querem o teu bem. Existem muitas pessoas que têm o mesmo sobrenome, mas não querem o teu bem. Não se esqueça que José foi vendido pelos irmãos. No momento em que os dois tramaram, Mardoqueu descobriu, porque Mardoqueu sempre estava à porta. Isso me faz lembrar da posição de Josué, porque quando Moisés subia na presença de Deus, Josué ficava no pé do monte. E toda pessoa que é vigilante no pé do monte, Deus sempre honra e abençoa. Amém? Mardoqueu, quando foi descoberto, quando descobriu a trama, ele não disse o porquê que ele não tinha sido honrado. Ele apenas fez a parte dele. E quando você é de Deus, você não faz nada esperando algo em troca. Você sabe que o Deus que você serve, na hora certa, Ele vai te honrar. O grande problema das pessoas hoje é que elas sempre fazem algo esperando algo em troca. Elas acham que porque descobriram, fizeram alguma coisa, algo tem que voltar logo em breve. Mas Deus é conhecedor do tempo. Ele vê você sendo fiel nos mínimos detalhes. E é nos mínimos detalhes que Ele espera a hora certa para te honrar. Mardoqueu não disse, Deus, por que eu descobri a trama e não ganhei nenhum pendente de ouro? Deus, por que quando eu descobri a trama eu não fui promovido? Deus, por que quando eu descobri que iam matar o rei, nada aconteceu comigo? Mas a Bíblia nos diz em Eclesiastes 3 que tudo tem o seu tempo. Até que chegou o dia que Esther e Mardoqueu estavam fazendo, repita comigo, jejum. Mais uma vez, jejum. E a Bíblia nos diz que a mãe esperava a morte de todos os judeus, porque ele havia tramado isso. E eu posso dizer para você que talvez alguém tenha tentado e tenha tramado a tua morte.
Mas eu quero te dizer para você uma coisa: se você entender, você vai glorificar. No momento em que Amã preparou a forca para matar Mardoqueu, para exterminar os judeus estavam em pânico. A Bíblia diz que Esther, Mardoqueu e os judeus estavam em jejum. E naquele momento o rei perdeu o sono. E quando o rei perdeu o sono, ele pediu que fosse aberto o livro. E eu digo a você, o nome de Mardoqueu estava escrito no livro. E eu digo para quem tem o nome escrito no livro: não tem feitiço, não tem magia, não tem forca, não tem obra do inferno, não tem nada que possa levar a vida de quem tem o nome escrito no livro. E o rei, quando leu o livro, ele disse: ei, o que fizeram para esse homem? E disseram para ele: rei, não fizeram nada. E na hora vinha entrando Amã, o vaidoso. Sempre perto de alguém humilde tem alguém que é vaidoso. E o rei perguntou: o que eu devo fazer a um homem a quem eu posso honrar? E naquela hora Amã disse: prepare o cavalo, prepare vestes reais, coloque coroa e diga: isso que se faz a um homem a quem Deus quer honrar. Quando Amã pensava que isso ia acontecer com ele, isso aconteceu com quem? Com aquele que tinha o nome escrito no livro. Não importa se prepararam uma forca para você, não importa se querem o teu mal, não importa se pelas tuas costas tramaram o teu fim. O que importa é que seu nome está escrito no livro da vida. Eu quero dizer para você que a luta não representa o seu fim. O momento que você está a passar não representa o teu fim. Isso me faz lembrar de uma mulher que estava com muita necessidade, passando fome. E um pastor estava fazendo um programa de rádio. E aquele pastor estava atendendo pessoas. E quando ele estava atendendo pessoas, a mulher ligou e falou: pastor, eu estou passando fome. Se algum irmão puder enviar comida, provisão para minha casa, mantimento, eu vou ficar feliz. Do outro lado, ouvindo a programação, havia um bruxo ouvindo a programação. Porque não se engane, bruxos estão se convertendo e vão se prostrar em nome do Senhor Jesus. Esse homem estava ouvindo a programação e disse, querendo fazer maldade com a mulher, querendo zombar com quem tem o nome escrito no livro. Ele disse o seguinte: olhe, ele pegou um bruxinho mirim que ele tinha pequeno e disse: compre carne, compre peixe, compre provisão, encha o nosso carro e leve na casa dela. E quando ela perguntar quem deu, diga: foi o diabo que mandou. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quem tem o nome escrito no livro não é envergonhado. O bruxinho mirim chegou, e quando chegou lá, a mulher deu logo um abraço nele. A mulher disse: entra. Ela foi pegando a provisão, foi pegando os mantimentos e foi guardando e foi agradecendo a Deus e cantando. E conforme ela cantava, aquele rapaz ficava sem saber o que perguntar. Até que ela prepara um lanche para aquele rapaz. Ele come. Ele nunca tinha recebido tanto amor na vida dele. Lá do outro lado ele só recebia ordens, mas do lado da mulher ele recebia amor e carinho. As provisões chegaram, a geladeira encheu, o armário encheu, a despensa encheu. Até que chegou o grande momento que ela despediu o rapaz. E o rapaz, intrigado, perguntou para ela: e aí, a senhora não quer saber quem enviou para você essa provisão? Ela disse: não, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu quero dizer para você hoje que quando Deus manda, não tem feitiço, não tem magia, não tem obra do inferno. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Podem preparar a forca, mas quem são enforcados são inimigos do povo de Deus. Sabe o que aconteceu com Esther quando ela voltou a jejuar? Ela voltou a restaurar a sua identidade.
Ela deixou de ser estrela e ela voltou a ser a murta aromática que lançava perfume no tempo certo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus está restaurando a sua essência. Dracma perdida não significa dinheiro. Dracma perdida significa valor. Dracma perdida não significa ser fiel à abundância. Dracma perdida significa entender o propósito de Deus com aquilo que Ele colocou em suas mãos. As pessoas determinadas e que possuem uma identidade firme em Jesus, elas sabem que não são as grandes coisas que derrubam uma casa. Olhe para quem está do seu lado e diga: são as pequenas rachaduras, são as pequenas raposinhas que consomem a vinha. Quando você não é fiel no pouco, você também não consegue ser fiel no muito. Eu não estou a falar de dinheiro, eu estou a falar de valor. Mas uma vez um homem me disse: pastor, por que eu devo devolver o dízimo? Tendo em vista que o dízimo é do tempo da lei. Eu disse: você não entende que não é sobre dinheiro, é sobre valor. O dízimo não é do tempo da lei, o dízimo foi incorporado à lei. O dízimo começa com Abraão. E o dízimo é chancelado por Jesus. Dracma é sobre isso. É o que você faz com o que Deus coloca em suas mãos. A Bíblia nos diz que Deus nos dá 10 e a devolução é de 1. A Bíblia diz qual é a mulher que tendo quantas dracmas? Eu não ouvi Angola. Perdendo uma. O que você tem feito com a parte que você deve zelar e deve devolver no altar de Deus? Um outro homem que foi fiel no pouco foi Daniel. Desde o primeiro prato na Babilônia, ele disse: eu não quero essa comida. Eu posso estar na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu posso estar nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu pertenço ao exército do Deus vivo. Daniel não foi parar na Babilônia por acaso. Daniel foi parar na Babilônia por um propósito. Existem coisas que nós não sabemos o porquê elas acontecem, mas elas acontecem porque Deus tem um propósito muito maior do que o nosso. E Daniel, desde o primeiro prato na Babilônia, ele disse: eu não quero essa comida, eu não quero esse vinho, eu não quero esses costumes, eu quero viver a presença de Deus no meio babilônico. E Daniel entende isso. E Daniel, durante 10 dias é experimentado. E eu quero dizer a você que durante os 10 dias, Daniel se manteve fiel. Você quer ser promovido? Você quer crescer? Seja fiel ao propósito de Deus para a tua vida. Porque vai chegar um momento que você será tentado pelos manjares da Babilônia. Eu posso ousar em dizer aqui, quem me ouve diga glória a Deus, que o inimigo talvez tenha tentado colocar o manjar dele sobre a tua vida. Você não é diferente de Daniel. Nem Jesus escapou de ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E Satanás ofereceu o pão dele para Jesus. Mas toda pessoa que é determinada, toda pessoa que sabe que não é por ela, é por um propósito, ela é fiel no pouco e Deus coloca no muito. Daniel bem representa o que nós entendemos como dracma perdida. Se você tem princípios, o mundo pode te pressionar, mas Deus vai te preservar. Quem quer resistir à Babilônia sabe que deve resistir com a sua fé. Tiago nos diz: sujeitai-vos pois a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é fácil em meio a um mundo de propostas, não é fácil em meio a um mundo de manjares, não é fácil em meio a um mundo de vaidade você resistir às propostas do inimigo. Mas quando você sabe que não é por você, é por um propósito, você continua de pé. Não foi à toa que Daniel prosperou em todos os reinos em que esteve.
E no momento crítico, onde todos seriam mortos, não só Daniel como seus amigos, em Daniel capítulo 2, eles oraram. E Deus revelou o segredo a Daniel, e todos os feiticeiros foram envergonhados. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus no pouco, Deus coloca no muito. E por último, eu quero falar com vocês sobre Davi. Davi também representa a dracma perdida. Davi, por sua vez, quando ele chega tarde na guerra, porque ele não tinha sido escolhido pelos seus irmãos, como seus irmãos. Davi era franzino, Davi era pequeno, Davi era um garoto. E Davi, quando ele chega na guerra, mas ele não chega como titular, ele chega como reserva. Davi era considerado pelo pai apenas um carregador de pequeno almoço. Repitam comigo, um garoto de recado. Davi era considerado pelo irmão um pastor de poucas ovelhas. Mas você já sabe o que Davi era considerado por Deus: o futuro rei de Israel. Os homens podem até não acreditar no teu chamado. Sua família pode desprezar o que você está a fazer. Alguém diz 21 dias, todos os dias na igreja, todos os dias jejuando. Eu quero dizer para você que antes de conhecer Jesus, eu tinha uma vida perdida. E a minha mãe, pastor Ismael, fez uma campanha na igreja. A campanha tinha como título: Pegue o Fogo em 50 dias. Para quem não sabe, eu era jogador de futebol. Meu maior sonho era levar prosperidade para dentro da minha casa. Só que a minha mãe começou a orar pela nossa família. Eu vivia perdido, eu bebia, eu saía pelas festas, eu não queria saber de Jesus. Mas alguém começou a orar. Alguém começou a pegar o fogo. Alguém começou a entender que naquela casa, onde muitos eram entregues à feitiçaria, onde muitos eram perdidos, havia um Davi lá dentro. Por muitos eu era considerado apenas um garoto de recado. Para alguns eu era considerado um garoto perdido. Mas por Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou pensa. Eu quero dizer para você hoje que dracma perdida não é sobre o quanto vem, mas é como o que você faz com o que vem nas suas mãos. O que você tem feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos. O que você tem feito com a unção que Deus tem lhe dirigido. O que você tem feito com a porção que Ele tem colocado sobre você. Davi entra desprezado na guerra, mas Davi sai com a cabeça do gigante na mão. Davi, ele é desprezado pelos irmãos, mas quando o profeta vai na casa dele, ele vê todos os irmãos, e Deus fala com ele: ainda falta um. Mas quem? Se o mais bonito chegou, ainda falta o menor. E quem é fiel no pouco? Quem é fiel cuidando das ovelhas? Quem é fiel limpando as necessidades das ovelhas? Será fiel quando Deus exaltar no muito. Quando Davi chega, Deus diz ao coração do profeta: esse é o futuro rei de Israel. O desprezado pelo irmão, o carregador de pequeno almoço pelo pai, mas o futuro rei de Israel estava ali diante de todos. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, você pode não ser o preferido da sua família, mas você é escolhido do céu. Ninguém sentou à mesa enquanto o ungido não chegou. Tem honra reservada para quem é fiel no anonimato. Não despreze as pequenas coisas. A Bíblia nos diz que muitos deitaram no alforje muitas ofertas, mas uma viúva deu apenas aquilo que ela tinha, 2 moedas de prata. E pelas 2 moedas o Senhor disse: ela foi quem deu a melhor oferta.
quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A Bíblia nos diz que havia uma multidão, e essa multidão precisava ser saciada, e havia apenas um garoto, e esse garoto tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Alguém diz: o que é isso diante de uma grande multidão? Mas o Senhor começa a fazer o mesmo princípio que nós encontramos na dracma perdida. O Senhor organiza, o Senhor abençoa e o Senhor multiplica. O pouco na sua mão não dá para nada, mas o pouco nas mãos de Deus prospera a tua casa, sacia multidões, abençoa a igreja, abençoa missionários por todo o país. O pouco nas mãos de Deus é multiplicado. Quem crê, diga glória a Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que ser dracma perdida não é sobre dinheiro, é sobre caráter. Porque quem não tem caráter no pouco, quando Deus dá muito, também não terá caráter. A dracma perdida não é sobre dinheiro, é sobre raiz. Não é sobre dinheiro, é sobre identidade. É interessante você entender que existem 3 conselhos dentro da dracma perdida. Eu já estou a terminar. E qual é a mulher que, perdendo uma dracma, não acende a candeia, não acende a luz? Nada funciona com a luz apagada. Você não entendeu? Nada funciona sem a revelação de Deus na tua vida. Salmo 119, 105 declara: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Acende a candeia, varre a casa. Repita comigo: varrer a casa. Diga mais uma vez: varrer a casa é expulsar demônios. Sujeira atrai demônios. Uma certa vez um jovem perguntou para mim: pastor, o que eu faço para ganhar as nações? Eu disse: comece arrumando o seu quarto. Sujeira atrai demônio. Estava morrendo, ele não sabia o que fazer. O profeta Isaías chega para ele em Isaías 38 e diz: coloca tua casa em ordem. Sujeira traz demônio. Arruma tua casa, arruma teus estudos, prepara teu visto, prepara aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Como é que você quer passar na faculdade se você não tem estudado? Como é que você quer ser promovido se você não tem estudado? Arruma tua casa, arruma tua casa, varre tua casa, tira de lá de dentro tudo aquilo que não é do agrado de Deus. E por fim, procura com diligência até encontrar. Deus não revela segredos em ambientes bagunçados. Vou repetir: Deus não revela segredos em ambientes. Daniel orava quantas vezes? Eu não ouvi, Angola. A vida de Daniel era organizada, havia disciplina. 3 vezes ao dia ele parava tudo e orava a Deus. Quem quer, corre atrás. Quem quer, sabe que Deus é fiel para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Quem quer, não importa a barreira, não importa a distância, não importa o problema, corre atrás e vê a mão de Deus operando. Para terminar, eu quero falar sobre o testemunho. Esse testemunho marcou muito a minha vida e a vida da minha esposa. Havia uma mulher que ela estudava com uma irmã que era da igreja. E essa mulher estava desesperada, chorando. Ela ia assistir às aulas da faculdade e chorava demais. Essa irmã da igreja olhou para ela e, se preocupando com ela, disse assim: ei, o que está acontecendo com você? Ela disse: não, eu não quero falar o que está acontecendo. O problema era sério. O problema era grave. Talvez é da mesma forma que você entrou aqui hoje. A amiga dela convidou ela para ir ao culto e ela foi. Era um domingo à noite. A nossa igreja estava lotada.
ela sentou nos últimos bancos. E quando ela sentou nos últimos bancos, quando eu entrei para pregar, eu fui tomado pelo Espírito de Deus, como Deus tem me usado aqui hoje pelo Espírito. E eu não dei boa noite naquele dia, eu não cumprimentei os irmãos. Eu apenas disse: você que entrou aqui hoje com um sério problema, pensando em tirar o filho do teu ventre, não faça isso, porque Deus tem um plano através dessa criança. Aquela mulher chorou o culto todo, ela chorou a reunião toda, porque ela não tinha falado aquilo para ninguém. A vida dela estava destruída. Ela já tinha uma filha, um primeiro casamento, e o marido tinha abandonado ela, e ela estava criando a filha. No segundo casamento ela disse: agora eu vou ser feliz. Quando ela descobriu a gravidez, antes de falar para o marido havia abandonado ela por uma outra mulher. E não sei você, mas no Brasil isso é muito comum. Infelizmente as pessoas desprezam a bênção que há no ventre e despejam em qualquer lugar. E ela pensava em tirar aquela criança. Mas quando ela ouvia aquela palavra, houve uma alegria no coração dela, e ela disse: eu vou insistir. Passado um tempo, a barriga estava grande, ela foi me procurar. Ela disse: pastor, eu disse: pois não. Ela disse: está vendo essa barriga grande? Eu falei: o quê? Ela disse: é culpa do senhor. Eu disse: minha não. Ela disse: eu estava a tirar o meu filho, mas o senhor deu uma palavra, e aqui eu estou. Mas o meu marido continua com uma outra pessoa. O que eu faço? Eu disse para ela: seja fiel a Deus, e Deus vai restituir teu casamento. Mesmo estando solteira, se comporte como uma mulher casada. Volte a usar aliança. Ela já tinha tirado a aliança, ela já tinha perdido a esperança, até que chegou um período, faltando 10 dias. Repita comigo: 10 dias. 10 dias. Ela recebe um telefonema. Acredite, ela recebe um telefonema. Quem era, igreja? Quem era? Era a mãe dela. Olhe para quem está do seu lado e diga: você não pode desistir. Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito. Passado alguns dias, para ela ter o bebê, faltando exatamente 5 dias, ela estava no culto ainda adorando a Deus. E olhe para quem está perto e diga: tem coisas que só acontecem na igreja. Ela estava de olhos fechados, e de repente ela sente alguém cutucando ela. Quem era, igreja? Quem era? Era um irmão que queria sentar do lado. Mas olhe para quem está perto e diga: você não pode desistir. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Até que ela estava para entrar, para ter o bebê. Quem é fiel no jejum, quem é fiel na oração, quem não se curva na Babilônia, sabe que Deus é fiel para honrar. Quando ela estava para entrar na fila do hospital, para ter a bebê dela, quem chega do lado dela, igreja? Quem chega do lado dela? O médico. E depois do médico, chega o marido. O marido dela chega. Vamos exaltar o nome do Senhor. O marido dela chega, e Deus começa a restaurar aquela família. Eu quero declarar hoje na tua vida: eu apresentei aquele casamento,
Eu vi aquela bebê nascer. Esse casal se chama Alain e Maria Luísa. E eu apresentei a Deus a filha deles, que no caso não iria vir ao mundo, mas chama Vitória.